guia do Caminho da Jungle e o segundo guia do Caminho da Jungle. Então a gente pega o primeiro guia do Caminho da Jungle e 50% das atividades que estão aqui, né, devem ser cumpridas, e aí vamos refletir sobre isso. Nós estamos falando de 50% dentro daquela concepção que comentamos aqui, né? Não é para ninguém ficar de olha, faltou um aqui, então não vai, né? Assim, né? Mas 50%. Aí eu cumprir esses 50% de atividade significa dizer que eu me apropriei de um determinado conjunto de competências, né? Dentro desta configuração que a gente comentava antes, de que eu estou de olho no alcance da competência, não propriamente na atividade. A atividade é um indicador, é um auxiliar, né? E participando dela, eu sei que ele vai chegar perto, mas estou de olho no alcance da competência. Então eu trabalho 50% destas atividades. E depois, para migrar para o próximo distintivo, eu trabalho 100% das atividades do primeiro nível. Ou seja, a integralidade das atividades que estão propostas então, no primeiro nível. Podendo adaptá-las, podendo tirar umas atividades, incluir outras, etc. Não importa. Se eu fiz o ingresso direto, eu já considero, por exemplo, que 50% delas estão cumpridas, e vou selecionar junto com ele as outras 50% que ele vai participar. Né? Então, esse é o jogo. E aí eu passo, então, para o segundo livro, né, que tem um outro conjunto de atividades. Para migrar para o próximo distintivo, 50% das atividades que estão aqui, e finalmente para eu ir para o distintivo especial, a outra metade das atividades, e aí eu tenho 100% de atividades cumpridas. Pois bem, se eu tenho todo o conjunto de atividades, tomei parte delas, eu agora estou em condições da conquista do distintivo especial, no caso do Globinho, o Cruzeiro do Sul, e isso vai se dar com todo o restante que permaneceu inalterado em relação ao nosso sistema, que já havia sido atualizado em relação a esses aspectos. Então, nós temos o sistema de especialidades, que vai correndo em paralelo a isso, né? Ampliando o leque de conhecimentos e as possibilidades múltiplas que se abrem no intermédio do sistema de especialidades. A insígnia mundial do meio ambiente, que substituiu a antiga insígnia mundial de conservacionismo. Muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de folhear ou de ler o manualzinho aquele de apoio à aplicação da insígnia mundial de meio ambiente, que ficou extremamente rico, né, com atividades, com todas as informações. Então, a insígnia mundial de meio ambiente que substituiu a antiga insígnia de conservacionismo. E, finalmente, as atividades especiais que estão previstas para a conquista do Cruzeiro do Sul. Então, aquelas atividades da orientação do Cruzeiro do Sul, etc., aquelas atividades que nós já tínhamos em relação à conquista do distintivo especial. Né? Então, veja, para chegar no distintivo especial, eu passo por um processo. Pode ser que então, se eu entrei com 8, 9 anos e eu tenho ingresso direto, eu já venho, por exemplo, para esse distintivo ou para esse, e a partir daqui prossigo na minha caminhada, e se eu conquistar lá as especialidades em paralelo, etc., eu tenho uma possibilidade grande de chegar ao distintivo especial, que não é especial, a gente diz, porque é o distintivo ali no final das atividades previstas para aquela faixa etária, não por outra razão. Né? Ele não tem aquela característica de medalha, né? E muito menos nós vamos fazer uma apologia ao fato de que quem foi, então, Cruzeiro do Sul, originou o escoteiro da pátria, é um grande escoteiro, e aqueles que não foram, só lamento. É assim, não? Quem não foi distintivo especial aqui, quem não foi, só lamento para vocês. Vocês não são grandes escoteiros, porque se você não foi Bichoro, escoteiro da pátria, insígnia de Bibi, né? Ou Cruzeiro do Sul, você não foi um grande escoteiro. Foi assim para você? Não. Foi assim? Você se sente menor porque eu não cheguei lá? Né? Então, você sabe por quê? Isso era uma coisa tão complicada, olha, assim, eu faço uma reflexão pessoal sobre isso, e a gente fica muito à vontade para se autocriticar em relação a isso. Tem gente que diz assim, como é que fala tanto de bobagem, né? É porque além de ter participado do movimento como
como gente miúda, eu também fui chefe de tropa escoteira, também fui assistente de alcateia, entendeu? Também fiz um monte de bobagem, um monte de coisa que eu me refleti hoje nesses dias. Me perdoa. Me perdoa. E eu fico pensando, já te faço, eu fico pensando assim que a questão do distintivo especial, a gente hipervalorizava como se fosse um grande e inalcançável distintivo que era para poucos. Era a mesma coisa que nós estávamos raciocinando em relação à insígnia da madeira aqui, tratando com os formadores, né? Não é para poucos, é para todo mundo. O que nós queremos é que todos os nossos adultos passem pelo sistema de formação integralmente e passem pelo curso avançado, porque isso vai permitir que ele seja um adulto atuando de uma maneira mais adequada na sua sessão. Isso vai fazer diferença. Em relação aos jovens, da mesma forma, eu quero que todos tenham a oportunidade de crescer, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Você lembra que no ramo sênior tinha que subir uma corda 15 metros? Tinha isso? Não. 15 metros para subir numa corda? Dá uma olhada para mim, Você acha que quando eu fui sênior eu subi numa corda 15 metros? Máximo 14. Já também. Nunca, a não ser que fosse estado, né? Não havia possibilidade alguma, porque isso era para a conquista daquela especialidade de aventureiro, né? Então veja, se não fosse um super atleta, era um negócio bem difícil, né? Bem difícil. Então veja assim, são algumas reflexões que nós vamos fazendo enquanto educadores, né? Enquanto instituição que cresce, que se aprimora, que se reinventa, né? E veja assim, a nossa intenção é que todas as crianças e todos os jovens passem por todas essas atividades e que todos eles cheguem a um distintivo especial, né? Quer dizer, não é para ser uma coisa distante, inalcançável, estes são os grandes, os melhores, né? Mas que a gente tenha uma oportunidade de que todos eles participem dessas atividades. Isso tem que ser oportunizado para todo mundo. Diga, meu cara. Só uma dúvida. O ingresso direto. Ok. Eu recebo o distintivo dele, né? 8, 9 anos. A gente. Vou falar aqui no microfone para ser captado pelos internautas. Dá uma mexida. Dá uma mexida aí, irmão. Dá um zoom, dá um zoom. Ops. É para bagunçar, meu. Por exemplo, o menino entra na 8 anos, né? 7 seria o soltador, o lobo soltador, é isso? Então, ele entra, faz o período introdutório dele, faz a promessa e vai receber o distintivo do lobo soltador. Beleza. Bom, aí o lobo soltador talvez não tem. Mais na frente ali, o rastreador. Tudo bem. Ele tem que completar aquelas atividades todas anteriores, ali 50% das atividades do livro, no primeiro livro, essas coisas ou não? Vai para frente. Se o ingresso que nós estamos fazendo é um ingresso direto, o que eu vou fazer? E se esse menino vai entrar aqui para receber este distintivo, o que eu vou considerar no ingresso direto? Que as atividades que estavam previstas no primeiro livro, que é esse aqui, ele já passou por elas, fora do movimento, tá certo? E o que ficou aqui de atividade técnica, etc., nós vamos tratar de que isso, junto no convívio, com um conjunto de atividades, etc., ele vai pegando, vai aprendendo. Agora, quais são as atividades que ele vai ter que cumprir? As do segundo livro, entende? Então, eu considero que aquelas anteriores estão cumpridas. Eu só vou fazer com que o menino passe pelas anteriores se eu faço o ingresso linear. Que daí ele vai receber o primeiro distintivo, não importa o momento que ele esteja vivendo, ele vai receber o primeiro e vai ter que passar por todas as atividades. O que vai acontecer, presume-se, é que ele vai passar por aquelas atividades de maneira mais ágil do que o outro que está com 6 anos e meio, porque ele já chega, né? E daí mais maduro. Mas o que acontece é isso, exatamente porque o raciocínio está perfeito. Eu vou considerar que aquele primeiro conjunto de atividades do primeiro livro está cumprido. Né? Por que
porque ele já alcançou aquelas competências. Né? Então, vamos para o segundo, que está mais adequado à faixa etária dele. Daí partimos para o segundo. É isso aí. Muito bem. Agora vamos ver os outros, que agora aqui todo mundo já entende esse quadrinho, fica fácil de ver, né? Querem ver o resto? Não. Então, olha aí o material do Ramo Lobinho com as capas novas já, tá? Com as capas novas. Esse aí é o primeiro livro do Caminho da Jungle, que é o primeiro guia, então, das crianças. O segundo guia do Caminho da Jungle, que contempla, então, o segundo conjunto de atividades. Este pequenininho, que é o Alcateia em Ação, que é igualzinho que foi concebido para o ramo sênior e para o ramo escoteiro. E sobre isso aqui, eu queria mais 3 minutos da sua atenção. Porque isso aqui é o documento mais estratégico da União dos Escoteiros do Brasil. É o mais estratégico. E eu vou te explicar por quê. Olha só, quando a gente começou a conceber esse material, tinha muita gente que dizia assim, que livros lindos, que coisa maravilhosa, o conteúdo técnico, todo mundo aqui já viu o material, né, dos outros ramos. O conteúdo técnico riquíssimo, um troço maravilhoso, e daqui a pouco eu vou contar para vocês o que está acontecendo com as outras associações que estão recebendo o nosso material. Aliás, eu vou contar logo agora. Os nossos companheiros do Paraguai e do Uruguai, nós tivemos há pouco tempo uma reunião de métodos educativos lá em Montevidéu, no Uruguai. E quando nós mostramos o material para ele, todas essas questões que a gente tem discutido aqui, lá pelas tantas eles disseram assim, olha, a gente estava com um monte de preocupação na cabeça, agora nós estamos despreocupados. Nós vamos traduzir o material dos brasileiros para o espanhol e nós vamos utilizar aqui integralmente. Só vamos fazer adaptações perfunctórias. E vamos utilizar aqui porque as pessoas estavam tentando implementar o sistema do programa de jovens, né? Mas nós já tínhamos tido uma experiência aqui em relação ao Ramo Lobinho, que boa parte das associações não tinha experimentado. Então isso nos permitiu sair na frente com algumas soluções que eles ainda não se depararam. Alguns problemas, inclusive, com os quais eles não haviam se deparado e que a gente alertava, então, nessa apresentação lá. E aí eu brincava assim com os escoteiros do Paraguai, né? Nossos irmãos queridos, eu brincava com eles, olha, é bom a gente autoriza que vocês publiquem o material lá no Paraguai, porque ainda que a gente não autorize, amanhã já vai estar lá à venda. Dizendo assim, original. A garantia sou eu. Então a gente brincava com eles assim, mas é lógico que a nossa contribuição não é só para os escoteiros do Brasil. Tem muita gente trabalhando nisso, e veja, nós passamos de importadores do programa a exportadores, né, da tecnologia de programa. Então, outras associações escoteiras co-irmãs estão vindo buscar informações sobre o programa educativo da União dos Escoteiros do Brasil para poder melhorar o programa das suas associações. Eu vejo que valor tem agregado nesses materiais. Que legal para a gente mostrar. O material da Insígnia Mundial do Meio Ambiente, né? Que ficou também com uma qualidade excepcional. Só que aí surge uma preocupação. Quanto é que custa, né, um material com essa qualidade técnica? Né? Quanto é que custa oferecer para os adultos da União dos Escoteiros do Brasil este manual do escotista do ramo sênior, que é excepcional do ponto de vista de educação de jovens, excepcional. E aí, com as nossas características brasileiras, tem grupos escoteiros, e cada um de nós aqui sabe bem disso, que uma criança não tem condição de comprar. Que comprar ou não comprar o livro, a diferença às vezes entre comer e não comer naquele mês em casa. Senão ele não tem acesso. Veja, se ele não compra, ele não tem acesso ao material, então não pode praticar escotismo. E aí, nós sonhamos com isso aqui. Esse que é um material de bolso, né, que as crianças, então, carregam no bolso, assim, que faz parte do material para o dia a dia dele, onde ele tem as informações sobre o período introdutório, um monte de informações importantes sobre a vida dele na alcateia, a vida dele na tropa escoteira, na tropa sênior, e também vai ter para o plano pioneiro. E este material aqui custa R$ 2,50. Mas tem mais. Ele também está disponível na internet, no site oficial da UEB. Então o menino pode baixar, ele pode pedir para alguém imprimir para ele, porque ele consegue por um amigo, ele dá um jeito. E aí esse material grande aqui, ó, que ele eventualmente não tem,
A biblioteca da patrulha tem, a biblioteca da Alcateia, ou eventualmente a biblioteca do grupo escoteiro. E aí todos os escoteiros, todos os lobinhos, né, todos os sênios e pioneiros do Brasil podem ter este pequenininho. E daí o caráter estratégico. Se eu tenho um pequenininho, este pequenininho aqui me aponta para as coisas que estão no maior. Me aponta de tal forma que eu vou buscar essas informações lá na biblioteca, etc. E eu tenho material para praticar cientismo. Então, a qualidade técnica do material, ela não pode ser excludente. Né? Eu não posso ter um material de excepcional qualidade.